Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de episódios de capítulos sobre ser discípulo. Hoje, no nosso quinto episódio, nós vamos aprender o discípulo e a grande comissão. O discípulo que não faz outros discípulos e rompe o ciclo do reino. Somos chamados para reproduzir a vida em Cristo em nós e também em outras pessoas também. Somos chamados também para fazer outros discípulos, não para a gente, mas para o nosso Mestre, para o Cristo Jesus. Quando levamos a mensagem do Evangelho enraizada em nossas vidas, enraizada em nosso coração, nós também formaremos outros discípulos. Assim, de fé em fé, nós vamos aumentando o reino, trazendo para outras pessoas aquilo que de melhor o Senhor trouxe para nossas vidas. No dia de hoje, nós vamos aprender a como ser e a como fazer mais discípulos. Que a ordem de Deus é essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eu, você e todos nós façamos parte do reino, façamos parte da vontade de Deus. Mas vamos começar com nossos versículos chaves, nossos versículos que hoje nós vamos começar com Mateus 28, o capítulo 28, o versículo 19 e o 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O verbo principal no grego é façam discípulos, mateuteussate, ir, batizar e ensinar. São princípios que descrevem como esse mandato é cumprido. O foco não é apenas converter pessoas, mas formá-las no estilo de vida de Jesus. A promessa da presença de Jesus, o Manuel, é o combustível para a nossa missão global e contínua. Ou seja, eu não vou somente batizar, mas eu também vou ensinar a como ter uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso é que eu foco tanto nas escolas da Bíblia. Escolas da Bíblia servem para nos instruir, nos direcionar, nos ajudar, nos orientar, ajudar com que a gente chegue na facilitação das escrituras sagradas, porque foi para isso que nós fomos chamados, para entender a palavra, e depois de entender nós vamos proclamar também essa palavra, esse evangelho. Nós também temos essa missão. Aprendemos, fomos batizados e depois vamos continuar o legado de Cristo Jesus. Aprendendo, batizando e ensinando para que mais pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus, que entendam quem é Jesus. Resumo do capítulo 28 de Mateus. Relata a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, a aparição do Senhor às mulheres e aos 11 discípulos na Galileia, onde ele reivindica toda a autoridade e entrega a grande missão, a grande comissão. Ou seja, Jesus ele veio, foi morto, ressuscitou, o túmulo já está vazio, o Senhor aparece às mulheres e a outras pessoas também, e ele reivindica toda a autoridade e entrega a grande comissão. A grande comissão quem? Todos nós que seguimos a Cristo Jesus, que fazemos a vontade dele, que pregamos o evangelho, falamos do amor de Deus, saímos por aí proclamando a verdade
as Sagradas Escrituras. E quando a gente batiza alguém, que a gente ajuda uma pessoa a se batizar, nós fazemos parte dessa grande comissão, que é a comissão do Senhor. Uma aplicação. O discipulado envolve ensino prático. No seu papel de liderança ou na família, ajude outros a entender como aplicar os ensinos de Jesus na prática, sabendo que você nunca está sozinho nessa tarefa. Ou seja, nós, como servos e discípulos, nunca vamos estar sozinhos. Quando se trata de falar do amor de Deus, falar de Jesus Cristo, porque temos o Espírito Santo que habita em nós. E isso é o que nos faz diferentes e nos torna cada vez mais discípulos de Cristo. Vamos lá para Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu brinco que os confins da terra ficam em Minas Gerais. Eu pesquisei, eu fiz questão de pesquisar. Sim, você pode pesquisar. Confins da terra fica em Minas Gerais. Mas esse confins da terra aqui que Jesus está falando é do mundo inteiro. A palavra, ela vai chegar no mundo todo. Não vai ficar um que não tenha recebido o evangelho de Jesus Cristo. Ah, mas Natália, e os índios lá na Oca? Tem índio de iPhone. Se tem índio de iPhone, tem descobriu na mão. Acabou, gente. A mensagem, ela vai ser levada a todos. Hoje em dia tem aqui no YouTube, tem no TikTok, tem no Instagram, tem no Facebook. Todos têm rede social. Todos têm rede social e têm acesso às escrituras. Pelo menos uma vez, você passando rios, né? Você passando rios, viu lá uma pregação de alguém. Viu algum texto, viu algum versículo, viu algum contexto bíblico. Sempre tem. Agora, se a pessoa entende, aí busque uma pessoa que consiga te ajudar. Então, nosso papel aqui, como servo e discípulo, é esse, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aqui nessa telinha do YouTube tem tanto acesso, tantas pessoas. Tem vídeo meu que tem 5 mil, tem vídeo meu que tem 6 mil, tem vídeo meu que tem uma visualização. Mas o que importa é a mensagem está sendo pregada, a mensagem está sendo falada. Pelo menos uma pessoa assiste os meus devocionais e ela compartilha e outras pessoas têm acesso e por aí vai. A gente sempre tem acesso. Deixa eu desligar essa luz aqui. Pronto. A gente sempre tem acesso. A palavra poder, dinamis, refere-se à capacidade milagrosa e eficaz espiritual. Testemunha, mártires, indica aqueles que atestam o que viram e ouviram, mesmo sob risco de vida. A estratégia é de expansão concêntrica. Começar onde você está e avançar onde o evangelho ainda não chegou. Ou seja, comece do começo. Comece primeiramente se evangelizando. Sente, leia as escrituras, aprenda do Senhor e depois, aos poucos, vai levando o evangelho para outras pessoas. Vai falando do amor de Jesus para outras pessoas. Mas, Natália, eu não gravo versículo bíblico. Não precisa gravar versículo bíblico. Comece falando do que Jesus fez na sua vida. Do que Deus fez com você. Depois, se torna fácil falar das escrituras sagradas através daquilo que Deus fez na sua vida. Então, a pessoa vai começar a ficar curiosa. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Eu conheço ela. Ela era tão estressada, era tão nervosa. Como é que agora ela não briga com ninguém? Como é que agora a pessoa faz de gato e sapato com ela? Ela não... muito estranho isso daí.
Quero saber que Jesus é esse aí que transformou essa mulher e dá água pro vinho. Resumo do capítulo 1 de Atos. Jesus instrui os apóstolos antes de sua ascensão. Eles retornam a Jerusalém, perseveram em oração e escolhem Matias para substituir Judas Iscariote, preparando-se para o cumprimento da promessa do Espírito, lá em Atos capítulo 2, logo na sequência. Você não precisa de uma oratória perfeita, mas do poder do Espírito. Comece testemunhando aí aonde você está, no seu trabalho, na fila de um banco, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, nas redes sociais. E deixe que Deus expanda a sua influência conforme a vontade dele. É ele quem vai trazendo discípulos, é ele quem vai trazendo seguidores, é ele quem vai fazendo com que o reino seja preenchido aqui nesse canal. Comecei com 20 pessoas. Hoje já tenho um total de 375. Ou seja, as pessoas foram vendo o conteúdo, foram aprendendo as escrituras, continuaram aqui e estão comigo. Não acompanhando a mim, mas acompanhando a leitura das escrituras sagradas. E é isso, é o Senhor que acrescenta, não a gente. Como diz lá em Atos 2,47, pouco a pouco o povo ia se chegando porque entendia que a verdade está em Cristo Jesus, não em quem está pregando, mas na palavra, nas escrituras. E deixe que Deus expanda a sua influência sobre conforme a vontade dele. Vamos lá para Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus enfatiza a urgência e a abrangência da pregação. Significa proclamar como um arauto do rei. O evangelho é para todas as pessoas, toda a criação, sem barreiras étnicas, sociais ou morais. A mensagem da redenção, ela é universal. Ela é para mim, ela é para você, ela é uma pluralidade. É para todos, não é para uma pessoa exclusiva. Ah, porque eu vou pregar para aquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali tem dinheiro. Aquela pessoa tem dinheiro, então... Não, a mensagem do evangelho é para todos. Jesus é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. E se dentro da sua igreja Jesus tem feito acepção de pessoas pelas pessoas, o negócio está crítico. Então, dê mais atenção a todos. Jesus quer que demos atenção a todos. Resumo do capítulo 16 de Marcos. Descreve a ressurreição, as aparições de Jesus e a grande comissão. Encerra com a cooperação de Jesus com os discípulos através de sinais que confirmam a palavra pregada. Não exclua ninguém do amor de Deus. Já falo bem devagar, que é para entender mesmo. Lembre-se que cada ser humano é um alvo do amor e da pregação do evangelho. Ou seja, jogue sabendo jogar. Fale do amor de Deus. Fale do amor de Cristo Jesus. Pregue a Cristo Jesus. Não na cruz novamente, mas pregue-o na sua vida. Leve-o com a mais forte entonação da sua vida, falando do amor, de tudo que ele fez na sua vida. Fale do amor de Jesus. Vamos lá para 2 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 2. A multiplicação de líderes. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo apresenta um modelo de sucessão espiritual em 4 gerações: Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. O discípulo eficaz requer a seleção de pessoas fiéis, pistóis e capazes
ricanoi. A igreja cresce através da mentoria e da delegação do ensino. Ou seja, aqui Paulo está instruindo a Timóteo que separem homens capazes para ensinar, homens capazes de levar o ensino das Sagradas Escrituras para outras pessoas e que não vão deturpar e nem retirar uma vírgula sequer das Escrituras Sagradas. E nós, como servos e discípulos, porque devemos ser encorajados a ter homens desse jeito dentro da nossa igreja. Os homens da nossa igreja devem ser homens fiéis, homens que têm o dom para o ensino da palavra, capazes de ensinar. E é isso. Paulo encoraja Timóteo a ser forte na graça, usando as metáforas do soldado, do atleta e do agricultor. Ele exorta a paciência e manejo correto da palavra da verdade, ou seja, as escrituras sagradas elas têm que ser manejadas de forma que o que a palavra quer dizer para nós, não interpretação. Eu sempre digo aqui e digo para todos, a Bíblia ela não é para ser uma interpretação pessoal, mas a Bíblia ela tem que ser uma interpretação do que o autor está querendo dizer. O autor é que tem a mensagem, não eu na minha interpretação, porque eu tenho minhas experiências, minha vivência, então eu tenho que entender exatamente o que o autor quer passar, não o que eu quero achar que é. Aplicação. Identifique pessoas ao seu redor que têm sede de aprender. Invista nelas. O seu sucesso como discípulo é medido por quantos discípulos você ajudou a formar. Não que você dependa disso para ser salvo, tá? A nossa vida como servo e discípulo, nós não precisamos contar número para Deus. Deus, ele tem a nossa salvação gerada em Cristo Jesus e não naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Isso é para a gente ficar bem claro. Mas é bom para o discípulo formar outro discípulo, ajudar outras pessoas a chegar até o reino, a chegar a conhecer a verdade do Evangelho. É muito bom. Romanos 10, versículo 14. A lógica da evangelização. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouviram se não houver quem pregue? Paulo constrói uma cadeia lógica invertida para mostrar a necessidade do pregador. A salvação depende de invocar. Invocar depende de crer. Crer depende de ouvir. Ouvir depende de que alguém fale. Sem o mensageiro, a mensagem não chega ao destino. Ou seja, hoje, aqui, eu estou sendo uma mensageira, uma facilitadora das Escrituras Sagradas. Eu aprendi e ainda aprendo das Escrituras e, por aprender das Escrituras, eu tento facilitar a leitura, trazendo a exegese do contexto do texto. E por isso que eu ouvi um dia, eu invoquei um dia, eu criei, eu ouvi e alguém falou para mim. Ou seja, eu tive alguém que pregou o evangelho para mim uma vez. E eu acreditei. O evangelho não é para quem quer apenas, mas para quem acredita. Então, no dia de hoje, meu irmão,
Minha irmã, acredite na mensagem do Evangelho. Acredite nas Escrituras. E elas mudarão a sua vida, a sua visão. Resumo do capítulo 10. Trata da justiça que vem pela fé. Paulo explica que a salvação está perto de todos e que a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo, ressaltando a missão de levar as boas novas, ou seja, o levar as escrituras sagradas é de suma importância para o crente. Aonde eu estiver, eu preciso pregar Cristo Jesus. Sua voz é necessária. Muitas pessoas ao seu redor só conhecerão a Cristo se você se dispuser a falar dele. Seja o elo que liga alguém à mensagem da salvação. Seja aquela pessoa que é a Bíblia de quem não lê, de quem não abre a Bíblia. E assim as pessoas vão ver Cristo através da sua vida. 1 Pedro 3, versículo 15. A defesa da esperança. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da fé que há em vocês. Responder apologiam refere-se a uma defesa lógica e respeitosa. O preparo não é apenas intelectual, mas começa com a santificação de Cristo no coração. O foco não é ganhar discussões, mas explicar a esperança de forma mansa e respeitosa. Ou seja, se alguém perguntar qual é o motivo da sua fé, qual é a razão da sua fé, você, como servo e discípulo, vai responder baseado naquilo que você aprendeu, nas Escrituras. Agora, se a pessoa ela não quiser entender, aí eu não vou discutir. Eu não discuto. Eu tenho a minha fé ela muito bem enraizada no meu coração. Eu sei em quem eu creio, eu sei os milagres que eu vivi, eu sei o que eu vivenciei com a pregação do Evangelho, com uma vida para Cristo. Então, quem tem convicção da sua fé não vive de conversinhas e discussões inúteis. Eu falo assim, eu creio em Jesus Cristo, a minha fé é nele e por causa disso e disso e disso. Por isso que Paulo fala defender a sua fé, defender aquilo que a razão da nossa esperança em Cristo Jesus. Eu sei defender, mas é algo que eu sinto, é algo que eu vivo. Eu não posso exigir que você ou outra pessoa viva a mesma fé que eu, entende? 1 Pedro 3. Instruções para a vida conjugal e para a conduta em meio ao sofrimento. Pedro exorta os crentes a praticarem o bem e a manterem uma boa consciência, mesmo diante a oposição. Aplicação. Estude sua fé. Quando alguém notar sua paz e perguntar como você consegue ser assim, esteja pronto para explicar com amor e clareza o que Jesus fez na sua vida. Não preciso brigar e ficar porque em Tessalonicenses, porque em Atos, porque em Colossenses, Paulo falou isso, isso e isso. Mostre apenas o que Jesus fez na sua vida. Quem você era, só mostrar quem você era. Dizer quem você era. Diga quem você era e quem você se tornou em Cristo Jesus. Já vai ser o suficiente para trazer para essas pessoas a justificação pela sua fé. Resumo final. O mandato, Mateus 28, 19 a 20. Somos chamados para fazer discípulos, não apenas convertidos. O combustível, Atos 1, versículo 8. O Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas em todo lugar. O alcance, Marcos 16, 15. A mensagem deve chegar a todas as pessoas, sem distinção. A estratégia, 2 Timóteo 2,2. Devemos investir na multiplicação através da mentoria, ou seja, ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo Jesus.
A necessidade, Romanos 10:14. Alguém precisa falar para que outros possam ouvir e crer. O preparo, 1 Pedro 3,15. Devemos estar prontos para explicar a nossa esperança com mansidão. Mansidão e principalmente, gente, domínio próprio. Porque as pessoas, elas têm o péssimo hábito de querer entrar em conflito. Então, não podemos deixar entrar no conflito das outras pessoas. Temos que trazer as outras pessoas para dentro da nossa calmaria. Você é o próximo capítulo da história de Deus. Você recebeu o bastão da fé, das gerações que vieram antes de você, somos de Deus. Não tem oportunidade única de ser uma testemunha nos ambientes onde Deus colocou. Não tenha medo de falar, de ensinar e de investir na vida dos outros. A presença de Jesus está garantida com você até o fim dos tempos. Vá com confiança e deixe que a luz de Cristo brilhe através de cada palavra sua e de cada ação. E lembre-se sempre, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai te capacitar para você falar do amor de Deus. Por isso, leia as Escrituras. Floresça aonde Deus te plantar. Aonde Deus te plantar, ofereça flores. Flores para que o aroma de Cristo seja visto através da sua vida. Ore por uma pessoa específica em sua vida que ainda não conhece a Cristo e peça uma oportunidade de testemunhar para ela. Você não está sozinho. Ele prometeu estar com você todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Senhor, a ser alguém melhor para ti. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida, perdoe nossos pecados e ajude-nos. Hoje, Pai, entramos na tua presença mais um dia para te agradecer, glorificar o teu santo nome e te pedir que possamos ser servos e discípulos fiéis do Senhor, que possamos levar a tua verdade, levar o teu evangelho, levar aquilo que temos de melhor, que é o seu amor. Que possamos, Pai, levar com integridade, amor e sabedoria. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida. Hoje eu oro, já te agradeço em nome de Jesus. Amém.